TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Janela do Céu iniciando. Hoje minha convidada de Caxias do Sul, a Tatiane Agostini, vai contar para nós a história dela, as experiências que ela já teve com Jesus, a caminhada dela até ela conhecer o Senhor, que a gente gosta de conhecer, né? O testemunho da pessoa, o processo dela, para que a gente também, né? Às vezes a gente se encontre no testemunho das pessoas, né? Vê a mesma experiência e aquilo nos auxilia. Então hoje a gente vai conhecer a Tatiane. Tudo certo, irmã? Boa noite, tudo certinho. Então, meu nome é Tatiane, né? Como a irmã falou, moro na cidade de Caxias do Sul. E a minha caminhada com Cristo, então, né? Começou lá desde a infância. A minha avó é muito católica, né? E então, meu pai e minha mãe trabalhavam, assim, saíam de dia, voltavam à noite e eu ficava com ela. Então, eu ia na missa, participava da hora do terço, aquela coisa toda, né? E eu lembro, então, quando eu era muito pequena, isso muito antes dos 9 anos, eu ia à missa com ela e trazia para casa os folhetinhos da igreja, né? Porque eu queria muito aprender os cânticos da igreja, né? Para poder cantar junto. E a minha avó, claro, minha avó é sempre muito devota, né? Como tem no catolicismo, né, devota a vários santos, e aí eu questionava muito ela também nessa situação, questionava muito, assim, porque eu tinha muito interesse, né, eu dizia para ela, por que ela perguntava para os santinhos dela, por que ela não perguntava direto para Deus, né, se ele que tinha poder para dar as coisas direto, até não falava muito de Jesus, porque eu escutava falar de Jesus, mas não sabia, né, que para chegar o Pai vinha antes de Jesus, né, então por que não pede pro chefe, que ele que manda em tudo, né, vó? Daí ela me explicava tudo e tal, e eu gostava muito de acompanhar ela, e tinha muitas experiências, tive muitas experiências desde a minha infância já com Deus, né? Através dos ensinamentos da minha avó. Então, para mim começou uma caminhada assim de muita descoberta, porque para mim um sonho de decorar as orações, e eu tinha exemplo dela porque ela tinha lido já a Bíblia 3 vezes, e eu me interessava também em ler, né? Claro que ela não lia assim para mim, a gente ouvia aquele pouquinho que ia na missa, né, sobre a palavra, né, mas aquilo foi lançando uma semente, né, a semente foi lançada ali já desde pequenininha. E aí, como é que foi esse processo, assim, durante a infância mesmo, né, de ter Cristo presente, ali, Jesus, da maneira como tu conhecia? Tu tinha, assim, essa questão de, eu vou orar, eu vou pedir pra Deus, ou isso foi só depois que tu teve esse entendimento? Como é que era? Na verdade, assim, a gente é um espelho daquilo que a gente vê, né? Então, eu só tinha aquele momento, assim, de agradecer à noite, né? Que a minha avó agradecia a Deus antes de dormir, ela agradecia pelas coisas que ela tinha, pela vida, pela proteção, mas era aquela coisa muito rasinha, assim, né? Muito rasinha. Então, eu só dizia assim, não dizia nem um amém, ficava do lado dela só, sempre escutando, né? Sim. Então, não tinha assim porque era aquelas orações, né? Tinha a hora do final de tarde, que sentava na mesa para escutar o terço, aquela coisa toda. Mas domingo, Deus estava religiosamente. presente, né? Deus estava presente sempre. Sempre presente, né? Eu vi assim o amor que ela tinha, né? A devoção que ela tinha através das atitudes dela com a gente, né? E tu vai sentindo esse amor através da avó, né? E querendo descobrir mais sobre esse Deus que é maravilhoso e que te protegia, né? Que eu vi a proteção dele na minha vida desde pequenininha, né? Porque por muitas situações a gente passa assim de risco, de perigo, e tu vê o livramento que ele me deu desde pequena, né? Então a proteção dele desde pequena, sempre, sempre presente assim na minha vida. E aí como é que foi né? o Porque o que processo importa, na verdade, é a tua fé, né? O Deus conhece o teu coração, não importa onde tu está. Ele, em determinado momento da tua vida, com certeza ele vai te resgatar. Mas eu vi a proteção dele desde pequena na minha vida, em todas as circunstâncias, né? E esse contato, assim, com Cristo e a igreja se manteve conforme tu foi crescendo?
Foi, na verdade, conforme eu fui crescendo, eu fui tendo um desejo de busca, assim, né? Uhum. De querer conhecer mais esse Deus. Então, eu fui crescendo na minha adolescência, indo à missa, né? Uhum. Aí depois eu sentia que eu tinha muito desejo de mudar o meu temperamento desde a minha adolescência. Que eu era muito explosiva, muito braba, e eu ia na igreja e pedia para Deus que eu queria mudar isso em mim, né? E num determinado momento da minha vida, eu sentia que eu ia lá, mas eu sabia que Deus tinha mais para me dar, mas eu não Uhum. sabia como buscar, né? Eu ouvia toda aquela palavra, né? A maneira que é conduzida, né? No catolicismo, mas eu sentia uma falta, Uhum. um vazio dentro de mim. Eu sentia que Deus era muito maior e que Ele tinha muito mais coisa a acrescentar na minha vida e eu queria isso, só que eu não estava conseguindo encontrar. Sim. Mas eu seguia buscando, né? Segui buscando, tive experiência em vários tipos de religiões, na verdade. Uhum. Tu começou a procurar em outros lugares. Comecei a procurar. Eu teve época da minha vida que eu fui semanalmente, não diariamente na missa. Eu passei um longo período de tempo indo todos os dias. Eu saía do meu trabalho às 6:30, 7 horas começava a missa e eu ia lá falar com Deus. Só que eu saía de lá sentindo que faltava alguma coisa, que eu queria Sim. conhecer mais, que E eu queria tocar mais. Ai, tu pode falar. sentia assim um vazio, sentia alguma angústia, alguma coisa nesse sentido, por isso que era tua busca tão assim forte, né? Eu senti um vazio muito grande dentro de mim. Eu falava para Deus assim: eu não acredito que a vida seja só isso. Parece que a minha vida é um dia bom e dois ruim, e um vazio que nada preenchia. Uhum. Eu não conseguia sentir assim. Eu sentia na minha avó, né? Porque ela foi uma presença muito marcante na minha vida, mas até em relacionamento com pais, colegas. Eu não conseguia me sentir amada, suprida. Eu buscava eu falava com Deus que Ele era maior do que tudo aquilo, Uhum. né? Que as pessoas não estavam conseguindo me ajudar nesse sentido, mas eu sabia que Ele tinha o poder de me ajudar. No entanto, que daí eu passei a sair eu saí, não deixei de ir na missa, no caso, né? Eu tive uma busca e uma experiência com o espiritismo. Disse, bom, quem sabe aqui eu me encontro, mas embora eu ia no espiritismo, eu não acreditava em reencarnação, porque eu achava que Uhum. Deus também não era assim injusto a ponto de eu ter que eu não acreditava que teria Sim. que voltar várias vidas para pagar por uma coisa que eu nem tinha consciência do que eu tinha feito no passado, né? Mas eu gostava da parte que eles falavam de Jesus lá, no caso, né? Sim. E só que aquele vazio continuava dentro de mim. Uhum. Aquele vazio, aquela falta que eu tinha, assim, uma falta muito grande, um vazio, né? Na verdade, essa é a palavra, é o vazio. O Sim. vazio de que não me supria, que eu entrava lá de um jeito e eu saía daquele mesmo jeito, e parecia que estava bom lá naquele momento, mas depois tudo ia água abaixo. Uhum. Aí depois eu tive outra experiência também. Aí fui para Umbanda, né? Eu tinha a minha mãe com as amigas dela iam, daí eu ia junto, né? Sim. E lá também era a mesma coisa. Eu disse não, não, não sinto a presença de Deus aqui, não consigo sentir a presença de Deus. Pode ser parecer bom aquele momento, Sim. né? Mas quando botava o pé para fora da porta, aquele vazio tomava conta de uma maneira que eu dizia, não, aqui também Deus não tá. E eu falava para Deus, eu sei que tu é maior que tudo isso, eu preciso te conhecer. Eu quero saber muito mais, eu preciso mudar, eu não vejo mudança na minha vida. Eu tô vindo aqui, eu tô sendo a mesma pessoa que eu sou dentro da minha casa, eu não consigo ter uma mudança no meu comportamento, na minha mente. E Sim. aí eu fui buscando. Além desse sentimento assim de vazio, tu também te sentia que Deus podia mudar tu como pessoa, teus relacionamentos, tu tinha essa ideia. Eu tinha essa ideia dentro de mim. Eu sabia que Deus, ele era muito maior do que aquilo que eu estava conhecendo. Uhum. Porque aquele vazio, ele não cessava. E eu sabia que Deus tinha o poder para mudar todas as coisas, mas não sabia como encontrar ele, Sim. né? Eu fui até no gnosticismo, e até que teve um dado momento que eu fiz um curso de Reiki.
Eu disse, eu acho que aqui tá a minha saída. E Deus usava as pessoas para falar comigo, Sim. lá nesses lugares. Dizia, não, mas tu tem algo muito forte dentro de ti, eles falavam assim, tu tem uma espiritualidade, uma paz, que tu vai se encontrar, eu te vejo num lugar muito maravilhoso, não sei o quê, né? Eu te vejo com uma luz. Claro que era próprio Jesus, assim, Sim. acrescentando uma esperança dentro de mim para mim seguir buscando que o meu momento ia chegar, E quanto tempo tu né? ficou assim entre uma igreja e outra com esse sentimento assim? Na verdade, assim, a minha busca começou desde pequena. Eu passei minha adolescência inteira buscando, né? Daí teve Uhum. aquela fase, da adolescência que a gente esquece um pouco, né? Uma parte esqueci de Deus, daí ia para festa, voltava em casa, mas eu sempre chegava em casa, por mais que eu chegasse cansada, quase amanhecendo o dia, eu sempre deitava na cama e agradecia a Deus, dormindo já, Sim. né? Mas porque eu sabia que ele estava comigo, onde eu estivesse, ele estava comigo, me protegendo, me guardando, mas aquele vazio não cessava. Uhum. Eu disse, meu Deus, que não pode ser que a vida tu fez eu nascer só para um dia bom, dois ruim, e esse vazio, essa tristeza de o sentido da vida, né? Aquelas perguntas que a gente faz, para que eu nasci, qual que é o sentido da vida, para que a gente nasce para ser assim, viver essa vida assim, rasa, né? E aí, o que foi que aconteceu assim nessa tua caminhada que te levou realmente ao encontro do Cristo que tu procurava? Então, daí quando eu estava fazendo esse curso de Reiki, que tem vários níveis, eu fiz o primeiro nível. Daí eu dentro de mim eu dizia, não, estava frustrada ainda porque eu sentia que aquele vazio permanecia dentro de mim, né? Aquela ansiedade, aquela tristeza. E aí eu comprei um livro que falava sobre Reiki, né, para iniciar o nível 2. Aí eu estava lendo aquele livro, eu lembro que eu estava descendo, saindo da minha casa para ir trabalhar. Eu estava na metade, um pouco antes da metade daquele livro. Eu ouvi uma voz muito clara na minha mente. Antes da metade desse livro, tu vai me conhecer. Eu ouvi essa voz. E aquilo me deu, assim, um arrepio, assim, uma alegria e uma expectativa. E eu pensei, mas como que eu vou te conhecer? Aonde que eu vou te conhecer? Porque eu já te procurei em todos os lugares, né? E aí, o que que aconteceu? Aonde eu moro até hoje, teve um vizinho meu que começou a falar comigo. Eu passava na frente da casa dele, ele me chamava para conversar, me falava uma palavra, me dizia alguma coisa. E, e tinha coisas que, claro, né, a gente resistia à palavra, não acreditava em muita coisa que ele me falava, né? Eu dizia que, não, isso eu não acredito, né? Ele falava coisas da Bíblia, eu disse, não, isso né? Falou do diabo para mim, né? E eu disse, não, isso é um pensamento negativo que a gente tem, não sei o quê, isso não existe, né? Falava para ele. E ele sempre falando, com certeza ele orava por mim também, né? E aí um dia ele foi lá e me convidou para ir num grupo familiar que abriu lá no bairro, né? Bem pertinho de onde eu moro. Ele disse, vamos lá conhecer. Daí eu disse assim, eu resisti, né? Eu disse, tá, uma hora eu vou, uma hora eu vou. Isso passou vários meses para essa hora eu ir, né? Chegar. E aí, até que um belo dia ele disse, não, vai lá, não tem problema, se tu não gostar, tu não precisa ficar. Mas vai conhecer, como tu já foi conhecer em vários lugares, né? Aí depois de muitos convites, né? Eu disse, tá, eu vou. Mas se eu não me sentir bem, eu não vou ficar. Falei bem assim para ele. Ele, não, claro, tudo bem, ninguém é obrigado a nada. Até porque Jesus, ele é muito cavalheiro, né? Ele jamais vai te obrigar a fazer alguma coisa que tu não queira. E eu aceitei. E fui ao grupo familiar. Aí a sensação, assim, quando eu cheguei no grupo, né, que aquelas pessoas me receberam, e quando a palavra foi aberta, que eles começaram a falar, eu tive a sensação que eu busquei em 27 anos da minha vida. Eu conheci o Senhor quando eu tinha 27 anos. Que aquele ali era o meu lugar. Eu senti que aquela palavra que estava sendo pregada era a verdade e que era tudo que eu buscava na minha vida. Eu tinha certeza que ali eu ia encontrar a mudança que eu estava buscando há tanto tempo na minha vida. Tu lembra, assim, como é que foi desse momento, assim, que tu foi no grupo familiar?
quando encerrou, tu já tava assim, decidida, é aqui que eu vou ficar? Tu lembra como é que foi esses teus passos, esse teu conhecer o Senhor? Eu lembro da sensação até hoje, que quando eu entrei, aquela palavra foi, começaram a falar da palavra, entoar os louvores, cantar os louvores, eu senti na hora, aquele vazio sendo suprido, entrou uma paz dentro de mim, uma certeza tão grande, uma confiança tão grande, que eu disse, aqui é o meu lugar, daqui eu não saio mais, eu só quero que me diga o que eu preciso fazer para ficar. Aí já na mesma semana já me foi pregado o batismo, eu já me batizei na primeira semana. Eu disse, eu quero tudo que Cristo tem para oferecer para mim, que esse Jesus, que esse Deus tem para oferecer para mim, que eu sei que agora ele está aqui. Eu sinto muito forte a presença de Deus nesse lugar, e eu sinto que essa palavra é a verdade, e é aqui que eu vou ficar. E foi ali, daí foi o batismo, daí me convidaram já para ir na mesma semana no culto, daí eu comecei a participar dos eventos da igreja, que tinha à tarde, né, a pregação da palavra tinha à tarde, né, tinha oração pela manhã, tinha um monte de encontros, assim, né, cultos, enfim, comecei a participar de tudo. Eu cheguei na igreja, quando eu cheguei na igreja também eu lembro até hoje da irmã que me deu um abraço, assim, eu disse, nossa, que coisa bem boa isso, que coisa bem boa essas pessoas receber a gente desse jeito, né, abraçar, e eu chorava muito. Os primeiros cultos, acho que o primeiro mês eu chorei muito, porque a palavra entrava assim dentro de mim, e eu sentia assim o Senhor me suprindo e respondendo as minhas perguntas, esclarecendo tudo que eu busquei ao longo da minha vida, né, que eu não encontrei de resposta. Ele começou a falar comigo claramente, eu só chorava, chorei muito nos primeiros meses. Tu sentiu assim que era o Senhor fazendo uma cura? Sim, senti que o Senhor fazendo uma cura, exatamente. O Senhor fazendo uma cura. Através dos louvores, até inicialmente, assim, eu lembro dos louvores que eu escutava, eu não tinha muita alegria. Eu disse, meu Deus, mas para que tanta tristeza nesse louvor? Me deixa mais triste ainda escutar esses louvores. Aí eu falava com as irmãs, elas, Tati, isso é normal, porque na verdade o louvor é a palavra. E tu tá escutando o louvor e o Senhor tá te curando. E muitas coisas que tu nem sabe, tu vai saber depois. Né? E eu sentia Deus fazendo curas assim, nossa, em todo o meu ser, assim. E aí foi um processo de conhecimento, eu conhecendo ele e ele me mostrando quem eu era, né? Sim. E assim, a luz me impactando, assim, muito. E aquilo que tu buscava, assim, de mudança na tua vida mesmo, no dia a dia, nos relacionamentos, tu sentiu que o Senhor foi te direcionando também? Sim, aí o Senhor começou um processo de restauração, assim, na minha vida, na questão do temperamento. Começou a mostrar dentro de mim muita coisa que eu não enxergava, né, de mim mesma, né, porque a gente sempre acha uma pessoa boa, que é justa, que não tem orgulho, essas coisas todas, né, o Senhor foi me mostrando, começou a me transformar, na verdade, né, aquela renovação da mente, assim, questão de relacionamento familiar, né, com pai, com mãe. Aí eu comecei a aprender que eu precisava pedir perdão, né? Aí começa aquele processo de cura, né? Que tu vê que tem um monte de lixo dentro do teu coração, de perdão retido, de mágoas, de amarguras, né? Coisas do teu passado que tu viveu e que tu precisava se libertar, e que era por meio da palavra, do pedir perdão ou liberar perdão, né? Que é o primeiro passo, né? Que a gente aprende dentro da igreja, né? Que é onde começa o nosso processo de cura. E aí o relacionamento, com certeza, foi mudando, né? Porque aí, a partir do momento que tu começa a pedir perdão para as pessoas ao teu redor, elas começam a se impactar, né? Sim. Elas veem, opa, o que aconteceu com a Tati, né? Então, o relacionamento foi mudando. O vazio que tu sentia, essa questão assim, foi suprida no teu conhecer Deus ali naquele momento. Foi, era tudo que eu buscava. Era tudo que eu buscava, era suprir esse vazio, né? Essa angústia, essa ansiedade, assim, esse vazio mesmo que eu achava meio triste na vida, assim, sem sentido, né? Deus foi me suprindo na hora que eu iniciei naquele grupo familiar, que eu senti que a palavra entrou dentro de mim, eu nunca mais senti esse vazio. Eu senti uma alegria tão grande. A melhor decisão da vida foi aquele batismo, porque eu saí com uma alegria que, assim, ó, não teve igual. A alegria, o sentimento de preenchimento foi a melhor decisão que eu tive na minha vida, foi
foi abrir meu coração para Jesus e ele ter me levado até a casa dele, Sim. né? E me revelado que através da palavra a gente se cura, a gente se liberta, a gente se conhece, a gente aprende a se relacionar com as pessoas e até hoje o processo é assim, né? Até hoje o processo é assim. E, Tati, o que tu falaria, assim, pra quem acompanhou o teu testemunho, nesse sentido, assim, de que tu conheceu realmente o Senhor, né? Tu sentiu aquela cura, aquele suprimento, e isso não se dá somente por, entrei na igreja do Senhor Jesus Cristo, mas tu conheceu o Senhor, né? Teve esse relacionamento com Deus. O que tu diria, então, para as pessoas que estão assistindo o teu testemunho, que talvez ainda não chegaram nesse ponto de realmente conhecer o Senhor, ou ainda estão buscando algo para suprir? Eu sempre pedia para o Senhor, para Deus, assim, mesmo antes de conhecer a igreja do Senhor Jesus, nos caminhos onde eu fui, nos outros lugares onde eu estava, né, perante esse vazio que eu sentia, eu falava com ele. Eu tinha uma conversa sempre assim, como se ele fosse um amigo visível, né? Eu falava que eu queria conhecer a verdade, que eu queria um lugar onde eu sentisse a presença dele. Sim. Que eu queria escutar a palavra dele entrando dentro de mim e transformando as áreas onde eu precisava. Então tu acha Porque eu assim queria uma que mudança. as pessoas chegando com uma oração sincera diante de Deus, uma oração, né, como tu falou, da maneira como elas sabem, né, como elas conseguem conversar com Deus, tu acha que aí tem um ponto para o Senhor nos resgatar? Sim, com certeza. Aí tem um ponto. Começa primeiramente com uma conversa com Deus sincera. Deus, eu quero te conhecer, eu quero ter experiência contigo, porque eu sei que tu é poderoso, tu é o dono de todas as coisas. Eu quero te conhecer, eu quero te ouvir. Eu quero saber onde tu tá, porque eu quero ir onde tu tá, eu quero te ouvir através das pessoas, eu quero te ouvir dentro de mim, eu quero te sentir me orientando, né, guiando os meus passos, e Deus vai mostrar. Eu tenho certeza que tudo começa por uma oração, uma conversa. Uma conversa, assim como eles fossem um ser visível. Eu quero te conhecer, eu quero saber onde tu tá, eu quero sentir a tua verdade mudando a minha vida. E com certeza ele nos conduz, ele nos leva aonde ele tá. Aonde é que é o lugar onde ele habita, que ele fala, por meio da palavra, por meio de materiais onde está a palavra dele. Isso aí, então fica dessa a dica, forma, né? Quem acompanhou aqui o testemunho da Tati comigo, né? Tome uma decisão. Primeiro passo, uma conversa sincera com o Senhor, né? Coloca as tuas dúvidas, as tuas questões diante de Deus, né? E pede para que Ele traga esse socorro, né? Esse suprimento, assim como a Tati contou aqui pra gente hoje do testemunho dela. Tati, a gente já chegou no minutinho final aqui. Agradeço muito a tua participação, ter contado o teu testemunho aqui pra nós hoje. Eu agradeço também a oportunidade de participar desse programa e através de muitos testemunhos a minha vida também foi edificada e eu desejo que também, né, esse testemunho edifique aqueles que estão ouvindo também. Com certeza, muito obrigada. E muito obrigada a todos que acompanharam aqui conhecer a Tati comigo hoje. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Janela do Céu.